Olá, esse é o segundo vídeo da série de 4 vídeos destinados a explicar um pouco do método utilizado no projeto Despertare, Neurociência do Bem-Estar, na dimensão dos atendimentos terapêuticos, das práticas individuais. Esse segundo vídeo trata de um conjunto de métodos que nos permitem entender melhor a natureza do trabalho. E para começar a falar sobre esses métodos, não é possível sem antes nós sermos capazes de definir a compreensão do que é transe, bem dentro da perspectiva da hipnose contemporânea. No meu entendimento, não é possível falar sobre transformação e terapias breves sem antes nós conceituarmos a experiência do transe terapêutico. O transe é constituído de estados focados, muito focados, de atenção. É uma das mais universais experiências humanas. Nós vivemos em transe. O transe, tipicamente, no contexto terapêutico, pode ser um processo terapêutico transformador, que envolva uma experiência emocional ou não, algumas práticas dissociativas, como muitas técnicas meditativas que nos tiram do aqui e agora, do presente, para nos colocar em estados de devaneio fantasiosos, onde nós somos pelo menos capazes de sofrer menos, e um despertar para a experiência interior. Portanto, ele tem muita relação com a vida mística ou com a vida interior. A fenomenologia do transe contemporâneo envolve os seguintes aspectos. O que se observa mais frequentemente: uma experiência de distorção do tempo. As coisas que às vezes duram muito tempo parecem ter durado poucos instantes, ou vice-versa. Experiências que duram tempos muito curtos se expandem na consciência como se tivessem durado muito. Essa distorção de tempo também pode acontecer como distorção espacial. Nós percebemos o espaço em torno de uma forma diferente, dilatado ou comprimido, bem como uma distorção sensorial. Nós temos experiências sensoriais diferentes daquelas que os sentidos nos comunicam. O transe envolve uma altíssima atividade mental e muitas vezes também emocional. Ele promove a saliência, experiências que se destacam, experiências específicas de percepções sensoriais ou mesmo de realidades imaginárias. Portanto, o transe envolve imaginação também. Ele contribui para o processamento criativo e a integração de memórias e experiências, trazendo sínteses que nos fazem pensar, sentir ou decidir diferente. Ele também pode ser experimentado como a manifestação de diferentes consciências concomitantes, partes que se comunicam entre si. Como acontece muitas vezes na tomada de uma decisão muito importante, que nós temos a consciência de que temos motivações conflitantes, como se uma parte nos pedisse para decidir nessa direção, outra parte nos pedisse para decidir na outra direção, ou até mesmo a razão muitas vezes nos propõe algo diferente. Quando nós estamos no universo dessas percepções de motivações interiores, isso também é um transe. E algumas vezes muito produtivos em termos de sínteses criativas. O transe também envolve a estabilização de estados emocionais,
Tipicamente nós notamos isso quando saímos de um processo meditativo e por alguns minutos, algumas horas ou alguns dias nós conseguimos manter aquele estado de êxtase ou de paz ou de bem-estar. São tipicamente transes. Nós vivemos em transe a maior parte do tempo de olhos bem abertos e nem sequer nos damos conta disso. É uma propriedade do nosso sistema nervoso. Envolve não só os processos criativos, quando nós estamos em busca de soluções. São transes. Quando nós estamos refletindo, pensando, nos debatendo para encontrar novas soluções. O transe é tipicamente uma experiência que nós encontramos também nos processos meditativos. E são transes de muitas naturezas diferentes, de acordo com as técnicas utilizadas. Muitas experiências do dia a dia da nossa vida são transes. Quer nós estejamos revivendo, ruminando, remoendo o passado, ou planejando, sonhando com o futuro. São transes que nos distanciam do aqui e agora e das percepções sensoriais. Por exemplo, uma discussão com um chefe ou com um sócio que permanece na nossa mente por minutos, horas, dias ou semanas, em que nós estamos conversando imaginariamente com o sócio ou com o chefe, é um transe. Ou quando nós sonhamos com o futuro, desejamos, visualizamos, mentalizamos a realização de alguns objetivos, isso também é um transe. Bem como os estados pessimistas, em que nós estamos fantasiando experiências ou riscos ou possibilidades desagradáveis de fatos ocorrerem no nosso futuro. Todas essas realidades virtuais, todas essas experiências imaginárias ou fantasiosas também são transes. Alguns são produtivos, outros são desagradáveis e improdutivos. O processo decisório é um transe. Quando nós estamos avaliando, ponderando, julgando as nossas alternativas ou mesmo gerando alternativas. Frequentemente nós estamos fora do aqui e agora, pensando, refletindo, raciocinando, imaginando. São transes. São estados muito focados de atenção e que permanecem estáveis às vezes por vários minutos, por horas, por períodos, por dias, por semanas, por anos. O processo persuasivo é um processo de transe. Quando alguém nos persuade ou nós persuadimos alguém a adotar uma nova compreensão, uma nova decisão, um novo comportamento, isso envolve um processamento em que nós estamos em transe. As fases de transição na vida, quando nós transitamos de uma idade para outra, por exemplo, da infância para a adolescência, ou da adolescência para a juventude, ou da juventude para a fase adulta, ou da fase adulta para a fase de envelhecimento, de recolhimento. Quando nós começamos uma faculdade ou terminamos uma faculdade e temos novos papéis a assumir. Quando nós casamos, quando nós separamos, quando nós começamos a trabalhar, iniciamos a vida profissional ou nos aposentamos, ou perdemos a atividade profissional, o emprego. Nós entramos em processos de transição, onde nós tipicamente fazemos uma avaliação ou uma reflexão a respeito das causas e dos motivos que nos fizeram mudar de fase. Um jovem que começa a fumar ou que para de fumar também passa por um transe de reformulação de identidade.
bem como qualquer acidente ou cirurgia dramática, nos coloca em estados reflexivos profundos a respeito dos significados ou dos nossos papéis nos novos tempos, nas novas fases de vida. Isso são transes, e são transes naturais. Ninguém precisa estudar hipnose ou praticar meditação para entrar nesses processos altamente focados de atenção, de ruminação, de processamento, de digestão da experiência. E conforme eu disse, ruminações, imagens intrusivas de experiências dramáticas, todos esses são tipicamente estados focados de atenção. Podem ser definidos como transes. Experiências que nos tiram do aqui e agora, do presente, da percepção sensorial imediata. Dor e sofrimento são transes. Existe um velho ditado que diz assim: a dor é inevitável, mas a experiência do sofrimento é opcional. Quando nós temos uma dor e com uma conversa com alguém ou com uma sessão de terapia, nós mudamos de estado, são mudanças em estados focados de atenção. Quando uma dor absorve muito a nossa atenção ou curiosidade e nós então entramos em estados de sofrimento por nos identificarmos com ela, são transes. O cinema e o entretenimento, bem como a criação publicitária e a propaganda, têm a finalidade de nos induzir a transes. Em geral, um filme que nos coloque em estados reflexivos e emocionais, que duram horas, dias, semanas, induziu-nos a um transe hipnótico. E o tempo de duração desse processo é também um transe. E note, conforme eu já disse antes, a maior parte deles com os olhos bem abertos. Há muitos métodos destinados ao cultivo do transe, mesmo que não seja um transe terapêutico ou um transe tipicamente utilizado nas demonstrações de hipnose de palco, que normalmente não acrescentam nada de valioso às pessoas, exceto o medo de serem manipuladas. Esse é valioso para protegê-las de passar experiências de vergonha, de ridículo, de perda da sua autonomia. As práticas de oração, as rezas, são transes. As práticas religiosas e místicas nos colocam em transe. As práticas esportivas, as artes, as habilidades de alta complexidade, como dirigir um veículo, administrar negócios, negociar, nos coloca em estados focados de atenção, muito focados. Também são transes. Muitas vezes nós ficamos com a percepção bastante dilatada e percebemos várias coisas e processamos muitas informações ao mesmo tempo. Outras vezes com a percepção bastante contraída e nós processamos só informações específicas. Cada um desses estados da mente são transes. Os processos de aprendizagem, quando nós estamos aprendendo, descobrindo, explorando o mundo, conforme uma criança que brinca, são estados altíssimos de foco de atenção. São transes. Os estudos sistemáticos, a produção literária, a poesia, o raciocínio matemático, a imaginação, a simulação mental, as visualizações, também nos colocam em diferentes estados de transe, como se nós transitássemos entre diferentes estações de rádio, entre diferentes frequências ou estados de sinergia de estruturas do nosso sistema nervoso. Em cada uma que nós paramos, como mexemos num dial de um rádio, para encontrar uma estação ou um canal de televisão repleto de informações, estes são transes.
e todos eles acontecem grande parte das vezes espontaneamente, sem contar os transes inconscientes que nós vivemos enquanto dormimos nas diferentes fases do sono. Práticas corporais, yoga, tai chi, artes marciais, meditação e tantas outras modalidades também nos colocam em transe. Como são transes muito conhecidos, nós não os consideramos estados alterados de consciência. Mas quando nós entramos numa nova prática e aprendemos uma nova estação do nosso rádio nervoso, eles são inicialmente estados alterados de consciência. As terapias em geral colocam os participantes, os clientes em transe de qualquer modalidade. Muitas das experiências de entretenimento, além do cinema, nos colocam em transe, como as experiências de extrema excitação nervosa, que às vezes nos trazem medo ou agitação interna, de alguém pular com um bungee jump ou pular de paraquedas, ou voar pelo ar, também são estados altamente focados e estáveis de atenção. E as atividades de alto desafio, em que nós tenhamos alta competência, também definidos como estados de fluxo por Mihaly Csikszentmihalyi, são estados de transe, bem como as frustrações, as decepções e os estados pessimistas, conforme eu já mencionei. Agora, definido o transe, eu posso falar um pouco melhor sobre a hipnose, em suas várias vertentes, em suas várias modalidades. Quando alguém ouve a palavra hipnose, pensa que é apenas um método. Não. Existem muitos métodos, desde os primórdios, do século XVII e XVIII, com Charcot, Mesmer e os pioneiros, até o que a gente chama hoje de hipnose contemporânea no âmbito terapêutico. São muitas técnicas, modelos diferentes e estados de atenção diferentes. São estações de rádios diferentes. E é sobre isso que é o mais interessante nós aprendermos. A minha definição pessoal de hipnose terapêutica tem a seguinte configuração. Hipnose é um método de cultivo deliberado do transe destinado à estimulação do processo criativo inconsciente e à exploração de diversas dimensões da existência interior e da expressão humanas. Hipnose é um método de cultivo deliberado do transe destinado à estimulação do processo criativo inconsciente e à exploração de diversas dimensões, aquelas diversas estações de existência e de expressão humanas. Um aspecto muito importante dessa reflexão é nós conseguirmos reconhecer algumas distinções essenciais entre algumas linhagens da hipnose. Entre elas, principalmente o que mais me interessa aqui é tratar das diferenças entre a hipnose clássica e a hipnose contemporânea, que são gerações com mais de 200, 300 anos de distância no tempo. O Dr. Milton Erickson é considerado o pai da hipnose médica científica moderna. Ele era um psiquiatra norte-americano que construiu um caminho de transição entre a hipnose clássica, que utilizava tipicamente métodos top-down, da mente para o corpo, e a hipnose contemporânea pós-ericksoniana, que são abordagens tipicamente bottom-up,
elas vêm da percepção e do corpo em direção ao intelecto e à mente. Só essa distinção divide a hipnose em muitas categorias diferentes. A hipnose contemporânea, tipicamente bottom-up, ela é fenomenológica e não diretiva. A intervenção do terapeuta ou do hipnoterapeuta ou do hipnólogo é criar condições, criar base de sustentação para que o cliente tenha experiências de conexão interior, conexão consigo mesmo. O ego também participa, mas ele não tem o maior papel. Ele participa como protetor, quando sente medo, por exemplo, como experimentador, quando reconhece conscientemente as experiências, e também como testemunha daquilo que ocorre espontaneamente no nosso sistema nervoso, seja na forma de experiências imaginárias, emocionais ou tipicamente somáticas, corporais. E em alguns momentos do processo, ele é também o explorador, aquele que, cultivando a sua curiosidade, é capaz de reconhecer os processos interiores que se desenrolam espontaneamente. Lembre-se, nós estamos falando da hipnose bottom-up, aquilo que nós nos abrimos para perceber como ocorre naturalmente, como um fenômeno. Muitos desses processos bottom-up envolvem atividades de contemplação, renegociações, digestão de conteúdos, de memórias, de estresse. E isso envolve também as terapias somáticas breves, tanto aquelas de ordem corporal, somática tipicamente, quanto aquelas que envolvem as dimensões dos sentidos, tipicamente sensoriais ou mesmo motoras. A hipnose clássica é tipicamente top-down. Assume-se que o intelecto do indivíduo, no caso da auto-hipnose, ou o intelecto do terapeuta ou hipnotista, sabe mais a respeito do seu cliente do que o próprio cliente. Então ele se coloca num lugar de autoridade em relação ao seu cliente, com a intenção de ditar o que deve ser feito pela mente inconsciente do cliente. Evidentemente, esse modelo tem uma taxa de fracasso alta, porque a nossa mente interior, a nossa mente inconsciente, não tem nada de estúpida, de ignorante ou de imbecil. Para que isso ocorra nos modelos top-down, se usa inicialmente os estados de relaxamento, com o objetivo de adormecer as funções executivas e o ego, de modo que ele não reaja, nem interfira, nem tente se defender dos processos. A hipnose contemporânea moderna é muito diferente disso. Em vez de um estado de adormecimento, as pessoas vivem em estados de hiperconsciência. Enfim, o que eu chamo de hipnose contemporânea é um conjunto de técnicas de terapia breve que tem a hipnose como coluna vertebral, como eixo em torno do qual gravitam essas várias abordagens destinadas a estimular e a explorar o processo criativo inconsciente. E muitas vezes envolvem tanto
e principalmente das abordagens bottom-up, quanto algumas abordagens top-down para facilitar o processo, mas não com o objetivo de controlar os processos espontâneos do sistema nervoso, mas sim de alavancar os processos espontâneos. Ela tem as suas raízes na hipnose ericksoniana, naquela que Milton Erickson deixou como legado para a humanidade, que envolve a estimulação do processo criativo interior, principalmente na busca de soluções. Ela envolve sugestões indiretas que não criem conflitos com crenças ou convicções que o cliente tenha, histórias e metáforas para fertilizar o terreno criativo, às vezes, muito raramente, quando acontecem espontaneamente, transes semiconscientes. O transe conversacional, aquele que envolve uma conversa, dissociações mente e corpo, para que a pessoa comece a entender as diferentes camadas da mente e para estimular a construção de uma consciência observadora, tão utilizada nos processos terapêuticos e nos processos meditativos. Envolve também a hipnose pós-ericksoniana, que tem como recurso a estimulação sensório-motora, a estimulação do processo criativo inconsciente novamente, as induções de processo bottom-up, onde não se fala dos conteúdos, do que se deve pensar ou trabalhar, mas se dá apenas recursos para que as pessoas vivenciem as experiências de transe criativo decisório. As técnicas de mãos espelhadas, de Ernest Rossi, ou de levitação de mãos, como usava Milton Erickson, para mostrar como funciona o sistema nervoso, interiorizações, guiadas ou não, acompanhadas de estímulos sensório-motores. Assim, a hipnose contemporânea é, portanto, um caminho de autoconhecimento, de autodescoberta e de expansão de consciência, na medida em que estimula o despertar para a experiência interior. Eu vou agora fazer uma analogia que nos permita compreender melhor as distinções entre a hipnose clássica e a hipnose contemporânea. Conforme eu já gesticulei, imaginem aqui o hipnólogo clássico, o hipnotista clássico, e aqui o cliente. Nesse modelo de trabalho clássico, existem alguns pressupostos. Entre eles, que esse sujeito, o hipnólogo ou hipnotista, sabe mais a respeito do seu cliente do que o próprio cliente, na medida em que este profissional assume que o comportamento inconsciente do cliente é burro ou é estúpido, que ele não está fazendo o que devia ser feito. Dessa forma, ele usa predominantemente sugestões diretas num transe inconsciente do cliente para ditar ao cliente o que ele deveria estar fazendo, seja na gestão de energia, na gestão de sintomas, na gestão da saúde, seja na gestão de objetivos. Portanto, o pressuposto essencial aqui é que o que vem das expectativas culturais e sociais, o que vem do intelecto,
deve subordinar a mente inconsciente do cliente para que ele faça aquilo que ele mesmo queira conscientemente ou que alguém espera que ele faça. Isso é a hipnose clássica. E por isso nós dizemos que ela é top-down, porque ela vem do intelecto em direção ao sistema nervoso, querendo que ele mude o seu comportamento. Quando Milton Erickson começou na hipnose, por razões muito pessoais, ele precisou desenvolver técnicas para superar múltiplas poliomielites, dislexia e daltonismo. Ele, aos poucos na carreira dele, percebeu que os pressupostos da hipnose clássica não eram adequados. Ao longo da carreira dele, ele fez esse movimento para o que é conhecido atualmente como hipnose ericksoniana. Aqui Erickson concluiu ao longo da sua carreira que a mente inconsciente desse sujeito era extremamente inteligente e que o trabalho dele não era dar ordens ou sugestões diretas para o cliente. O trabalho dele era predominantemente utilizar sugestões indiretas, histórias e metáforas para estimular o processo criativo do cliente, de modo que o cliente, com seus desafios, encontrasse as soluções mais adequadas para si mesmos. Repito, ele assumia que a mente inconsciente do cliente era extremamente inteligente e que precisava ser muito respeitada nas suas soluções. Graças a isso, todo o trabalho, ainda levemente top-down, tinha o objetivo de ajudar o cliente a encontrar as suas soluções. A hipnose pós-ericksoniana, o posicionamento do terapeuta ainda é outro. Ele ainda assume que a mente inconsciente do cliente é extremamente inteligente e criativa. Mas nem mais sugestões indiretas se usam. Se usa, sim, uma construção de um processo de interiorização para que o cliente hiperconsciente descubra as suas respostas. E aqui aparece um conceito que eu vou discutir logo mais sobre terapia de conteúdo e terapia de processo. Enquanto na hipnose clássica o hipnoterapeuta ditava o conteúdo que devia ser absorvido pelo cliente, na hipnose pós-ericksoniana, na hipnose contemporânea, o hipnoterapeuta não sugere nada, só estimula que o cliente encontre dentro de si mesmo as suas soluções, resolva os seus conflitos. Então note que 200, 300 anos desde que foi concebida ou conceituada a hipnose foram suficientes para se mudar completamente a atitude do terapeuta. Desde alguém que sabe mais a alguém que tem como pressuposto básico que não sabe quase nada a respeito do cliente, embora saiba como são as dinâmicas emocionais e psicológicas de um cliente e como se processa o transe nesse movimento de busca de maior funcionalidade e cura. Definidos o transe e conceituada a hipnose, agora fica mais fácil eu explicar como eu entendo a terapia breve. A moderna terapia breve configura-se como uma síntese de métodos de estimulação criativa dos clientes, em que se concatena desafios passados, experiências presentes e os planos futuros. Como se ordena isso? Quem melhor sabe fazer isso é o próprio cliente.
mas quando ele está de posse de todos os recursos necessários para isso. Portanto, nós devemos criar um contexto, um cálice, no qual seja possível ele acessar várias desses ingredientes para chegar às suas melhores sínteses. Isso significa que no território da terapia breve, os métodos terapêuticos estão associados a métodos educacionais, conceituados como psicoeducação, destinados a buscar a autonomia do cliente, a liberdade para que eles encontrem as suas melhores soluções. Não é a solução de fulano, nem de cicrano, nem do terapeuta. É o cliente que, a partir da sua história, com os seus objetivos, diante da experiência presente, recrutando os seus recursos, vai encontrar a sua melhor solução. Conforme propõe a neurociência da psicoterapia atual, a mudança vem da novidade e dos processos de aprendizagem que envolvem sínteses, simulações, decisões e ações. Existe uma analogia muito valiosa para nós compreendermos essas diferenças entre os métodos antigos e os métodos atuais de terapia breve. Ou entre a psicoterapia formal, muitas vezes somente oral, somente discursiva, e a terapia breve atual, que em grande parte das vezes também envolve recursos somáticos, recursos corporais. Imagine a seguinte situação. Você tem um copo de água suja, cheia de impurezas. E você deseja aqui um copo de água limpa. Como se comportaria um psicoterapeuta mais antigo, de linhagens mais antigas, e um terapeuta breve atual? Quais seriam as diferenças de princípios? Essa metáfora ilustra muito bem essas distinções. Um terapeuta das linhagens antigas que assume que o seu cliente tem problemas que ele precisa cuidar, provavelmente vai pensar num complexo sistema de filtragem, de camadas de filtros, através do qual, se essa água for passada, se obtém um copo com água mais pura, mais limpa. Ou seja, os princípios da terapia antiga são retirar problemas e impurezas do cliente. Para um terapeuta breve das linhagens contemporâneas, a forma de pensar, a filosofia do método é muito diferente. Com esse copo de água suja, o profissional vai procurar em torno de si, em torno do seu cliente, a fonte de água limpa mais próxima. E colocando esse copo na água limpa que entra, entenda-se recursos, essa água entra, se mistura com a água suja, transborda o copo, até que se alcance o grau de pureza desejado. Então, para as linhagens mais modernas, muito do processo terapêutico envolve processo de aprendizagem, de renovação, de apropriação de novas estratégias, recursos, competências, atitudes. E tudo isso, conforme propõe a neurociência da psicoterapia, se torna a possibilidade da solução, na medida em que novos recursos interagem com velhos desafios.
é desse amálgama que nascem novas soluções. Enfim, numa abordagem educacional contemporânea, a solução mais comum, conforme eu acabei de dizer em outras palavras, é aportar recursos, inserir elementos novos no sistema, que sejam capazes de transformar, de diluir ou de potencializar os desafios, de modo que a pessoa tenha diferentes experiências subjetivas, diferentes emoções, sentimentos, sensações, e ajudam, enquanto isso, a modular a experiência afetiva do cliente, para que ele consiga tolerar eventuais desconfortos em busca do despertar do processo criativo, em busca de ajudá-lo a digerir os seus dramas, as suas memórias de estresse, os seus traumas. E que daí brote novas soluções para os seus desafios. Agora, a partir desse ponto, nós podemos então entender melhor o que é o trauma. Quando eu comecei a estudar trauma, eu imaginava, não tenho trauma nenhum. Vou aprender isso como uma nova exploração, uma novidade no meu repertório. 2, 3 meses depois do início do estudo, eu concluí que eu tinha todas as categorias de trauma nas minhas memórias. E qual é a diferença entre o antes e o depois? A diferença entre o antes e o depois é basicamente a definição de trauma que eu utilizava antes. Como se antes o trauma fosse algo completamente incapacitante. E depois o trauma, uma semente de mudança dentro de um universo de desafios na vida das pessoas. Eu vou explicar melhor e conceituar, a partir também de uma síntese de tudo o que eu aprendi. Uma definição simplificada do que é o processo de traumatização. É por aí que nós vamos começar. Memórias de trauma são memórias de experiências sobrecarregantes que permanecem tensionadas no sistema nervoso. Isso representa áreas de hiperativação nervosa, conforme aparecem nas pesquisas atuais em exames de ressonância magnética. Pessoas traumatizadas têm áreas hiperativadas no sistema nervoso. São decorrentes de situações completamente inesperadas, dramáticas, assoberbantes e vividas em isolamento. Quando a pessoa não encontra uma forma de digeri-las ou de compartilhá-las, o que reduz a carga traumática. São memórias para as quais faltaram tempo e ou recursos para serem digeridas, processadas, simbolizadas, integradas na forma de novos aprendizados e recursos pessoais. Enfim, é a partir das adversidades e dos desafios que muitas vezes nós nos tornamos mais fortes, quando temos tempo e recursos para processá-las. Se nós não temos essas oportunidades, as regiões do cérebro ficam hipertensionadas e, evidentemente, influenciando o resto do sistema nervoso. Eu vou detalhar um pouco melhor o que eu quero dizer com falta de tempo, para que você entenda na medida certa. Uma pessoa que leva um susto muito grande e não tem tempo para recobrar a sua homeostase,
o seu bem-estar, vai ficar com isso guardado no sistema nervoso, como um estado de agitação permanente. Uma pessoa que não tem estratégias de enfrentamento dos seus desafios e adversidades também vai ficar ruminando, que é um dos sintomas pós-traumáticos, os estados de ruminação ou de memórias intrusivas que entram na mente da pessoa. Porque ela não teve recursos, estratégias, formas de lidar com a experiência. Um outro elemento fundamental na digestão das experiências de tensão, nos sustos, nas experiências inesperadas, dramáticas, é a possibilidade que nós temos de interagir com outras pessoas, especialmente pessoas que nos ajudem a digerir, a processar, a acolher os maus sentimentos e o sofrimento associado à experiência traumática. Então, quando nós vivemos uma experiência difícil em isolamento e não nos corregulamos com outros organismos como os nossos, que nos ajudam a nos acalmar, a compreender, a digerir e a integrar tais memórias, elas permanecerão sobrecarregadas no sistema nervoso. Enfim, como organismos mamíferos, grande parte do nosso sistema de regulação interior, emocional e mental, é aprendido nas relações com organismos adultos maduros e que sabem se autorregular. Quando nós não temos esses referenciais no nosso entorno, nós não aprendemos esse processo de autorregulação emocional e mental. E aí corremos mais risco de nos desestabilizar diante das adversidades e dos desafios. Grande parte do que é guardado como memória traumática vem de antes dos 25 anos de idade, quando o sistema nervoso humano ainda não está suficientemente maduro para processar as experiências. Nessas circunstâncias, o tempo necessário para digerir memórias difíceis é ainda maior, porque o sistema nervoso ainda não está totalmente pronto. E é nessas circunstâncias em que o apoio social, o engajamento social, a conexão com organismos autorregulados pode reduzir a carga traumática. Se um jovem, se uma criança não tem esse suporte, este amparo humano adulto, experiências muitas vezes simples podem gerar memórias duradouras de estresse, memórias traumáticas. Quando eu me refiro à falta de recursos, eu estou falando preferencialmente da falta de resiliência, de estratégias de enfrentamento da realidade ou dos desafios humanos. Um adulto, diante dos desafios, quando ele não consegue enfrentar, muitas vezes ele pede ajuda. Ou ele senta na mesa de planejamento e cria uma estratégia. Um jovem, uma criança nem sempre tem esse expediente de dar um passo atrás para depois enfrentar os desafios. E ficam os registros associados a frustrações, culpa, vergonha e uma série de outras emoções que a criança ainda não tem recursos para lidar, não sabe digerir. O fato é que o sistema nervoso humano nasce apenas 30% maduro na época do nascimento.
Então todas aquelas experiências que nós vivemos a partir de então, ou mesmo antes do nascimento, como experiências de gestação, perinatais, de nascimento, ou pós-natais, frequentemente são experiências difíceis para o sistema nervoso integrar. E o sistema nervoso humano só completa a sua jornada de amadurecimento aos 25 anos de idade. Tudo aquilo que sobrecarrega o sistema nervoso, antes de ele estar maduro, tenderá a produzir memórias de estresse ou de trauma. Enfim, falta de tempo e ou falta de recursos, dependendo da fase de idade, é o que mais gera a possibilidade de nós termos memórias traumáticas. O impacto de traumas precoces num sistema nervoso que não tem como lidar com uma grande quantidade de estímulos simultâneos, provavelmente vai ficar guardado como algo tensionado no sistema nervoso. Essas experiências traumáticas, dependendo da ordem em que elas ocorrem, elas podem gerar, de acordo com o modelo do cérebro triúnico de Paul MacLean, elas podem gerar desincronizações em áreas do cérebro. Áreas que trabalhavam de forma sinérgica, sob grande tensão, podem se desincronizar e passam a se manifestar como motivações concorrentes, em vez de motivações conciliantes. Isso pode ocorrer entre áreas do sistema nervoso e entre camadas do sistema nervoso. Alguns desses conflitos podem estar instalados no córtex, nos núcleos da base, nas áreas subcorticais, no sistema límbico ou mesmo no tronco cerebral, dependendo da gravidade em que eles tenham sido registrados. E o que pode ainda ocorrer são desincronizações entre camadas do cérebro, entre córtex e sistema límbico, ou entre sistema límbico ou córtex e o tronco cerebral. Daí nós começamos a entender por que tantas pessoas falam coisas e não fazem, e fazem coisas que não falam, quando áreas do sistema nervoso não estão se conversando. É como se fossem consciências paralelas. Em estados graves, isso é chamado de esquizofrenia. É algo que todos nós temos a partir das nossas experiências traumáticas, e em condições muito leves e muitas vezes muito funcionais. Mas para uma criança que foi hipertraumatizada em fases muito precoces, o cérebro todo se desincroniza. Eu defini o trauma e a pergunta que nos resta é: o que é o tratamento do trauma? Então, a partir da definição simplificada anterior, fica muito fácil nós entendermos quais são as principais estratégias de enfrentamento das memórias traumáticas, de reprocessamento, de renegociação ou digestão daquilo que nós guardamos tensionado nas nossas memórias. O primeiro elemento-chave é o que eu chamo do cálice sagrado do tratamento de trauma. O cálice sagrado é dado por essa frase do neurocientista cuja teoria embasa hoje a maior parte dos estudos sobre tratamento de trauma e sobre terapias contemporâneas. É o neurocientista que criou a teoria polivagal. E de uma forma muito elegante e sofisticada, com muito estudo por trás dessa sentença, ele diz de uma forma simples: segurança
é o tratamento. O sistema nervoso humano não reprocessa o trauma quando ele está ainda sob tensão. Ele é capaz de digerir memórias de tensão somente quando ele já alcançou uma condição de segurança e proteção. Aí ele pode rever essas memórias e digeri-las, só depois de ter sido alcançada a segurança. Esse é o cálice sagrado, cuja responsabilidade de construção muitas vezes é do terapeuta, da família, dos amigos, do meio social em que vive a pessoa que foi vítima dessas memórias. O segundo elemento-chave que nós colocamos dentro do cálice sagrado é tempo. Então, o reprocessamento de memórias, de estresse ou de trauma, exige tempo, de modo que a memória possa ser acessada, seja de uma forma bottom-up ou de uma forma top-down. Ela foi escolhida para ser trabalhada e ela precisa de tempo para que as áreas do cérebro se sincronizem novamente e lidem com essa memória. O terceiro ingrediente-chave, além da segurança e do tempo, são os recursos, as estratégias que faltaram ou que não foram aprendidas para se lidar com aquelas circunstâncias. Isso envolve não só a cognição e o intelecto, mas envolve também as respostas sensório-motoras, para que seja possível o sistema nervoso completar as respostas de defesa ou fuga que não estiveram disponíveis na ocasião. Enfim, das nossas experiências adultas, depois dos 25 anos de idade ou mesmo antes, muitas vezes nós temos os recursos e as estratégias, mas não conseguimos acessá-las quando entramos em contato com as memórias traumáticas. Quando existe segurança, tempo e a consciência dos recursos, aqui essa mistura de tempo com recursos, no contexto de segurança, possibilita que o sistema nervoso libere as tensões acumuladas nos circuitos nervosos que guardavam tensão, que guardavam sobrecarga. Restam ainda duas técnicas importantes para nós concluirmos esse vídeo. A primeira delas é chamada de EMDR, que vem da língua inglesa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. A tradução dessa técnica é dessensibilização e reprocessamento através do movimento dos olhos. Essa é uma técnica interessante, concebida por Francine Shapiro, uma psicóloga norte-americana, PhD, que conta uma história mítica do nascimento dessa técnica. Diz ela, nessa mitologia, que certa vez ela estava enfrentando um desafio muito grande e estava com a cuca fundindo, estava queimando os seus esforços e não chegava a uma solução. Então, para esfriar a cabeça, ela resolve dar um passeio no Central Park, em Nova York. E ela vai caminhando por todas aquelas passagens, percursos, trilhas do parque, ruas do parque. E quando ela termina o passeio dela, ela se dá conta que em alguns momentos do passeio, a mente dela fervilhava de ideias e possíveis soluções.
E em outros momentos do passeio ela estava muito mais soturna, absorvida, ruminando o sofrimento, tentando digerir o seu desafio. Então ela se pergunta, diz ela, o que promoveu aquela estimulação criativa durante aqueles momentos do parque? E o que me colocou nos estados mais interiorizados de sofrimento em outros momentos? Diz ela que resolveu refazer o percurso no parque e prestar atenção se em algum dos ambientes nos quais ela passava do parque havia algo de diferente. E o que ela concluiu foi que nos momentos em que a mente dela estava mais cheia de ideias, gerando um monte de ideias e soluções, eram os momentos que ela passeava entre os canteiros de flores. Nas áreas em que ela estava mais interiorizada, num estado ruminante, ela estava em áreas que não tinham nenhum atrativo visual. Então ela se perguntou, será que o fato de naqueles canteiros de flores, enquanto eu caminhava, eu estava contemplando as flores de um lado e do outro dos caminhos? A partir dessa história, ela resolveu fazer algumas experiências com seus clientes, aqueles que traziam maiores cargas emocionais que interferiam demais no processamento dos conteúdos em terapia. E o que ela percebeu é que conforme ela estimulava os olhos dos clientes, enquanto eles pensavam em alguns assuntos, frequentemente o olhar se congelava em alguns pontos. E se ela continuasse a estimulação visual pedindo para o cliente focar a visão nos seus dedos, depois de alguns instantes, usando o movimento ocular, ele era capaz de descongelar a visão em alguns pontos. E quanto mais fluido ficasse o olhar que acompanhava os seus dedos, menor a carga emocional do cliente e maior a capacidade dele de digerir as experiências traumáticas. Daí nasceu essa técnica chamada EMDR. Evidentemente, no início era apenas um movimento ocular. Depois o movimento ocular começou a ganhar outras direções de exploração de todo o campo de visão. Depois estímulos auditivos, quer com o equipamento eletrônico, quer com as próprias mãos do terapeuta. Depois com estímulos táteis, estimulando os joelhos, os antebraços, e sempre estímulos alternados, de modo que, na compreensão do modelo, isso estimulasse o sistema nervoso a que os hemisférios cerebrais se comunicassem com mais velocidade. Isso tiraria as pessoas dos estados de confinamento emocional e as colocaria num estado mental mais adulto, apropriado para elas lidarem com as memórias de sofrimento, de dor, de trauma. O que é interessante da técnica do EMDR, no meu entendimento e também no meu uso, é que o EMDR, por ter sido uma tecnologia utilizada com muitas das vítimas das guerras norte-americanas fora do território norte-americano, como a guerra do Iraque, do Afeganistão e tantas outras, bem como o trauma coletivo vivido com a queda das duas torres em 11 de setembro de 2001,
o EMDR foi uma das técnicas mais utilizadas para tratar as pessoas e as vítimas do sofrimento das experiências traumáticas. Por ser uma das técnicas mais utilizadas e patrocinadas até mesmo pelo governo, foi um corpo de conhecimento que recebeu muito investimento, muito dinheiro para pesquisa. É uma das abordagens mais ricas do planeta atualmente, pelo uso, pela frequência de uso e por quanto dinheiro foi aportado nas pesquisas do EMDR. E o que eles descobriram? Eles descobriram que, ao se fazer uma ressonância magnética, evidentemente uma ressonância magnética do encéfalo de uma pessoa traumatizada, aparece na ressonância magnética áreas de hiperativação nervosa, que, depois do uso dessa técnica, essas áreas de hiperativação se dissolvem e o cérebro volta a funcionar organicamente, em equilíbrio. Enfim, o que eles descobriram foi uma forma de mensurar o efeito das técnicas de tratamento de trauma, especialmente do EMDR, que era o foco da pesquisa. E como é que nós entendemos isso? Imaginem que um submarino ou um navio sofra uma avaria no casco. Se nada for feito, a embarcação afunda, porque a água vai preencher todos os espaços e vai, claro, que matar as pessoas dentro e afundar a embarcação. E como é que nos navios e nos submarinos eles lidam com isso? Cada recinto, com o seu espaço, tem escotilhas e portas de vedação. Então, cada vez que há um dano no casco, seja onde for, eles conseguem fechar esses recintos e vedar essas áreas, como se só essas áreas ficassem inundadas. O sistema nervoso possui essa propriedade, a propriedade dessa analogia. Quando uma área do sistema nervoso é tensionada, a pessoa toda fica com alta irritabilidade, a pessoa toda fica sobrecarregada, ou um estado de hipervigilância. Mas com o tempo, se isso não for digerido e relaxado, o próprio sistema nervoso cria circuitos inibitórios para reduzir o impacto dessas áreas em que os neurônios disparam em frequências muito altas. Então são formas de conter o dano. Ainda não resolveu o sofrimento, mas o que se forma em torno dessas áreas protege as áreas vizinhas de serem contaminadas ou inundadas permanentemente. Enfim, depois de uma experiência traumática, de algum evento traumático, os estados emocionais em que a pessoa fica, muitas vezes perduram por mais de um mês. Até um mês, isso como convenção, não pode ser considerado um trauma. São efeitos de uma experiência assoberbante. Se os sintomas permanecem por mais de um mês, então isso já é considerado transtorno do estresse pós-traumático, que é como se define tecnicamente o trauma. Mas mesmo que essas áreas sejam isoladas no sistema nervoso, como se fechassem as comportas e os recintos para não danificar todo o organismo, ainda assim parte da tensão reverbera em outros circuitos.
E por isso as pessoas mantêm sintomas, às vezes por vidas inteiras, de experiências que viveram na infância, na adolescência, na juventude, ou até mesmo na fase adulta. E como funciona a técnica do EMDR? Com a estimulação bilateral, seja através do movimento dos olhos, seja através de estímulos auditivos, seja através de estímulos táteis, supostamente reduz a atividade da amígdala, que é uma estrutura do nosso cérebro muito associado a perigo e medo, que ela dispara fortemente diante de situações de perigo. Então, com a estimulação bilateral, a atividade da amígdala se reduz e a pessoa tem mais acesso ao processamento cortical. Você já deve ter ouvido falar que quando as pessoas entram em estados de alta excitação emocional, elas perdem a razão. É verdade. Porque quando a amígdala começa a disparar demais, ela apaga o processamento da nossa razão e muitas das nossas funções executivas perdem o poder. Para que o organismo consiga reagir de uma forma mais instintiva, aprendida ao longo de milhões de anos ao longo da evolução. O nosso lado animal, biológico, tem mais chance de sobreviver sem um intelecto pensante, numa situação de alto perigo. Abrindo a porta para um outro capítulo do próximo vídeo, eu me pergunto, ao estudar essa outra abordagem, se as áreas ativadas para as quais o sistema nervoso cria capas inibitórias para reduzir o seu impacto, se isso que era apenas uma ativação funcional de tensão emocional, de tensão nervosa, não se torna também uma área que muda estruturalmente com os circuitos de contenção da tensão. Quando eu estiver falando logo mais sobre as 5 leis biológicas, isso vai ficar ainda mais claro. O último tema desse vídeo é sobre um documentário da Netflix. Eu nunca estudei nem me expus a essa técnica terapêutica. É de um psicoterapeuta norte-americano chamado Phil Stutz, que criou um método chamado Método Stutz. E o que ele propõe nesse documentário, que dura aproximadamente 1h30, são sugestões muito valiosas para nós entendermos grande parte do que é proposto em terapia breve. Embora, até onde eu saiba, ele não faça terapia breve. Ele é daqueles psicoterapeutas mais antigos que fazem processos de longo prazo. Esse psicoterapeuta sugere que 85% dos resultados dos seus clientes são obtidos a partir das tarefas que ele lhes prescreve. E são essas tarefas que falam sobre um aspecto essencial da terapia breve. Ele propõe aos seus clientes 3 frentes de trabalho concomitante, além da terapia, sendo que a terapia em si será responsável por apenas 15% dos resultados obtidos pelos seus clientes. Ele propõe que a saúde física seja um elemento chave do processo de reformulação e cura. No próximo vídeo, eu darei mais explicações da psicobiologia a respeito desses resultados. Não perca para entender melhor em que contexto se insere essas sugestões. De uma forma geral,
diz respeito a mudanças no sistema nervoso. Quando o Stutz propõe algo sobre saúde física, ele divide em 3 subcategorias. A primeira delas é a atividade física. Se vocês levarem em conta que 20 minutos de atividade física por dia é capaz de promover o mesmo resultado de qualquer medicamento antidepressivo, então a conclusão lógica e simples é: a atividade física tem um efeito neuroprotetor, neuroplasticidade e de neurogênese em alterar e enriquecer os recursos nervosos de enfrentamento de adversidades. A vantagem da atividade física é que ela não tem nenhum efeito colateral indesejado e é um recurso valiosíssimo para se tratar depressão. Segunda subcategoria do aspecto de saúde física é a qualidade do sono. Isso envolve quantidade de horas, quantidade mínima de horas para o organismo descansar e se restaurar, e a profundidade do sono necessária para que alguns processos neurobiológicos entrem em ação na síntese, na estruturação das memórias de longo prazo. E a terceira subcategoria, subordinada à saúde física, é a qualidade da alimentação. Então, primeira categoria, saúde física. A segunda grande categoria são os relacionamentos. O cliente começar a se responsabilizar por manter relacionamentos saudáveis e de qualidades e reduzir a quantidade de relacionamentos tóxicos que promovem estresse, desconforto ou mesmo trauma em sua vida. E a terceira grande categoria, na qual ele entra parcialmente, é o autoconhecimento. O processo terapêutico, de acordo com Phil Stutz, envolve autoconhecimento. Enfim, o que é importante nós termos em mente para o nosso modelo de terapia breve? Que, de acordo com esse psicoterapeuta, que é portador da doença de Parkinson, se o cliente se comprometer com esses 3 pilares na sua vida, só isso responde por 85% da mudança terapêutica. Ficando com o psicoterapeuta a responsabilidade de cuidar dos 15% restantes. O que eu quero dizer com essa explicação sobre um método que eu mal conheço é que grande parte da terapia breve ou da terapia de longo prazo envolve o autocuidado, a responsabilização do cliente, o desejo e o compromisso da pessoa de investir na sua melhora. Não há psicoterapeuta capaz de ajudar alguém que não quer ajuda ou que não está aberto para ajuda. Com esse caso, nós encerramos esse segundo vídeo e no próximo vídeo eu vou concluir a lista de modelos e abordagens terapêuticas utilizadas dentro desse projeto Despertare. Até breve. Obrigado.